Será que o Bitcoin é uma bolha? Será que o Bitcoin é uma fraude? Neste vídeo eu quero explicar um comentário que eu vi em um grupo de Facebook no qual eu participo, que era basicamente uma frustração com relação ao Bitcoin. E basicamente eu quero falar um pouquinho sobre comportamento humano e sobre gestão de risco também, tá? Tudo isso está interligado com o ativo que você quer especular, tá? Seja para ganhar dinheiro ou seja para simplesmente proteger o seu poder de compra ou se expor ali em Bitcoin, tá? Para você que não me conhece, o meu nome é Anderson Oliveira e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Então bora lá, pessoal. Como de praxe, tá? Eu vou ter que recomendar esse vídeo como não sendo uma recomendação de investimentos. Tudo que é explicado aqui é de acordo com os meus conhecimentos e a minha vivência, tá certo? E o comentário do rapaz basicamente foi este daqui. Então eu vou ler para vocês, tá? Bitcoin vai subir quando a inflação subir. E aí vão dizer que é o ouro digital. Sinceramente, vou rodar por mais um ano e já era. O mercado é escancaradamente manipulado por pessoas de muito poder. E aqui eu deixei a minha risada, né? Esse comentário aqui está num grupo de Facebook, no qual eu participo. E aqui são os tópicos da aula de hoje, tá? Bitcoin, ele já está caro, e aí vai duas questões relevantes aqui que a gente precisa esmiuçar. Uma questão relevante aqui, primeiramente, é o preço do Bitcoin e o valor real do ativo, tá? Então, para explicar para você, preço é diferente de valor, tá? O preço do Bitcoin, eu vou até puxar aqui para você ver o preço de hoje do Bitcoin. Se a gente for aqui abrir o TradingView para olhar, hoje é 23/8 de 2024 e o preço do Bitcoin está cotado em... Deixa eu só apagar aqui esses estudos. O preço do Bitcoin está cotado em 63.960. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer absolutamente nada. Isso daqui é nada mais do que o preço do Bitcoin. Ah, mas aí você está tirando com minha cara, né? Assim, qual é a diferença entre valor e preço? Basicamente o preço é o preço que ele está colocado agora, né? O valor que ele está colocado. E o valor do Bitcoin são aquilo que é basicamente aquilo que ele representa, tá? Então quando a gente fala sobre proteger o seu poder de compra em um ativo escasso, deflacionário, a gente está falando no resultado disso daí. E qual é o resultado? É você proteger o seu poder de compra, que é basicamente isso que o ativo faz. Então, matematicamente, ele foi feito para proteger o seu poder de compra com relação à inflação. Por quê? Porque a moeda fiduciária que a gente utiliza é emitida anualmente por governos. E quando há muita emissão de moeda numa economia, e pode ser qualquer país, pode ser, por exemplo, Brasil, Argentina. A Argentina, por exemplo, foi um exemplo claro disso, né? O governo imprimiu muito dinheiro ali com diversas políticas estatais ali, inundou a economia, e isso fez com que o poder de compra do cidadão diminuísse cada vez mais. E de lá para cá, de 16 anos até agora, o Bitcoin contém apenas 21 milhões de unidades. Com 96% dessa emissão já foi minerada, né? Então ali a gente só tem 4 ou 5% dos Bitcoins que ainda não foram emitidos, ainda não foram minerados, ok? Então é basicamente isso. O valor do Bitcoin é uma coisa e o preço que ele está cotado é outra coisa. E por que eu falo isso? Vamos voltar aqui ao comentário dele. Então basicamente aqui, qual que é o sentimento que a gente tem aqui, lendo esse comentário? Basicamente é uma frustração, ou seja, provavelmente ele entrou especulando o preço, tá? Basicamente forjado ali na ganância, né? Esse sentimento aqui basicamente é ganância. Então ele provavelmente ele comprou ali nos 70 mil, o BTC fez uma correção ali
E ele meio que perdeu, está perdendo reais ali nessa movimentação. E basicamente ele falou aqui que vai rogar por mais um ano e possivelmente vai vender os seus bitcoins no ano que vem, tá? Bom, já explanado aqui esse tópico, né? Preço e valor do ativo. O valor do ativo é nada mais do que ele ser deflacionário. É ele ter os seus valores. É aquilo que ele faz, tá? E o preço é o índice, basicamente, que ele está cotado ali, ok? Então, como bem falado aqui, o comentário dele expressa descrença, tá? Ou seja, ele não acredita no Bitcoin, tá? Claro, né? Aqui eu estou dando a minha opinião, né? Mas ou ele está descrente ou ele está com raiva do Bitcoin, tá? E é basicamente nesses movimentos aí que a gente percebe que o mercado geralmente marca um fundo, né? Quando as pessoas, a maior parte das pessoas, ou elas estão se desfazendo do ativo, ou elas têm um ativo na carteira e estão no prejuízo, e basicamente elas estão descrentes que o mercado vai continuar subindo. E isso daí, numa tendência de alta, quando a gente tem um gráfico que ele faz topos e fundos ascendentes no gráfico, quando a gente tem esse tipo de sentimento, basicamente a gente tem ali alta probabilidade desse mercado estar fazendo um fundo, tá? Bom, e aqui como eu falei, né, se ele expressou essa ideia, possivelmente entrou pesado e está preocupado, pois está no negativo, tá? Isso daqui é um erro clássico. Por quê? Porque eu cometi esse erro, tá? E possivelmente ou não, não sei se você entrou nesse mercado agora, né? Possivelmente você entrou também neste erro, ou seja, você viu ali o ativo subindo, você comprou aquela barra verde ali, né? E aí o mercado caiu ali e você, ou você vendeu no prejuízo, ou você ficou com aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de negatividade, né? E basicamente, calma que eu vou explicar ali para você o que você precisa fazer para não sentir esse sentimento no mercado, tá? E bora lá. Então, assim, ou não estudou o projeto, né? Muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas veem ali aquele projeto lá no YouTube, naquele videozinho lá que explica a moedinha aleatória que vai subir 300% no dia, né? E ele não estudou o projeto, ele vai lá, compra o projeto e aquele projeto faz ali uma correção, causando esse tipo de sentimento no mercado, né? Ele não estudou o projeto, entrou por ganância apenas e não respeitou a gestão de risco, ou seja, ele não estudou absolutamente nada, tá? E aqui, gestão de risco, né? Olha só, eu estou planejando no próximo vídeo fazer aqui uma aula de gestão de risco, ou seja, basicamente você proteger o seu dinheiro. Por quê? Porque no mercado financeiro não se trata apenas de ganhar dinheiro, de rentabilizar ali o seu patrimônio, tá? O mercado financeiro se trata de você proteger o seu dinheiro, tá? Então, para você ganhar dinheiro, você precisa proteger o seu dinheiro, o seu poder de compra e minimizar os riscos do mercado, beleza? Então, estude o mercado, tá? E se inscreva no canal porque mais para frente eu vou trazer aqui esta aula, beleza? Então, é basicamente assim que funciona, né? A pessoa, ela entra ali por ganância, achando que o mercado vai subir sempre, e o mercado ali faz uma pequena correção ali, e as pessoas, ou elas vendem, ou elas pessoas, aquelas pessoas ali, elas fazem o que a gente chama de holding forçado, né? O hold forçado, que é você segurar um ativo que você não quer na sua carteira, beleza? Próximo tópico, tá? Qual é o seu propósito com o Bitcoin? Eu quero lhe ajudar aqui a você não cometer esse erro, seja comprando Bitcoin, Ethereum ou qualquer outro tipo de ativo aí que você queira comprar, tá? Investir.
seja no mercado de criptomoedas ou até mesmo o mercado de ações, e pode ser até o brasileiro também, tá? Qual é o seu propósito com o Bitcoin? Primeiramente, você já entendeu os fundamentos ou apenas comprou por impulso, tá? E eu falo isso aqui porque eu já comprei por impulso, tá? E às vezes eu também compro um pouquinho ali por impulso porque eu sou um ser humano, tá? Então é basicamente assim que funciona. E assim, você já entendeu os fundamentos do Bitcoin, tá? Você aí que é iniciante, você que quer comprar Bitcoin, você já entendeu os fundamentos dele? Você já entendeu que ele é uma moeda deflacionária, que você não pode guardar na carteira da corretora, você precisa sacar aquele Bitcoin para sua chave privada. Você já entendeu que o BTC ele é escasso, ou seja, tem um número limitado, que não há inflação ali. Então, se você já entendeu esses fundamentos, beleza, você já está apto a correr o risco ali e investir, né? Então, assim, se você tem um plano, você ficará bem psicologicamente, entendeu? Por quê? Porque o mercado, ele vai mexer um pouquinho com o seu psicológico. Quanto mais dinheiro você tem e maior aversão ao risco você tem, pior psicologicamente você vai ficar, tá? E se você não sabe o que é aversão ao risco, no vídeo passado eu expliquei o que é aversão ao risco, mas eu vou exemplificar aqui de novo, tá? Aversão ao risco nada mais é do que o medo que você tem de perder dinheiro, tá? Então, assim, se você estudou ali um projeto e você pegou uma parte do seu dinheiro e você quer investir naquele projeto, você precisa colocar na sua cabeça que, a partir do momento que você investir naquele projeto e aquele projeto sofrer uma pequena correção, se você não ficar bem psicologicamente, ou seja, se aquele dinheiro ali é um dinheiro no qual você não aceita perder, não aceita perder, beleza, você não está apto a correr este risco, né? E se você tem um dinheiro e você investe aquela grana ali, pensando assim, beleza, se esse dinheiro aqui for perdido, ou seja, se o mercado fizer ali uma correção, tudo bem, tá? Por quê? Porque aquele dinheiro ali não vai afetar o meu psicológico. Eu não vou ficar, por exemplo, preocupado em perder aquela grana ali. Então, beleza, você estudou o projeto e você tomou a decisão certa e sim, você está apto a correr aquele risco ali, tá? Então, assim, se você tem um plano, se você estudou os fundamentos, você automaticamente você vai correr ali um risco que você aceita perder, tá? E você vai ficar bem psicologicamente, tá? Eu, por exemplo, eu não me importaria de investir valores altos no Bitcoin. Por quê? Eu já entendi os fundamentos do ativo, tá? E no mercado existe uma coisa chamada tendência secular de alta. Então, assim, qual é a tendência secular de alta do Bitcoin? Se a gente for puxar aqui o gráfico do BLX, que é basicamente o gráfico global ali do Bitcoin, né? Opa. A gente vê que a tendência global dele é de alta, ou seja, ele sempre sobe, ele sempre sobe. E no meio dessa subida aqui, a gente tem aqui as correções de 80%, tá? Que é basicamente os bear markets que acontecem no mercado, tá? Basicamente a gente tem a bull run no mercado e a gente tem o bear market, que é basicamente o mercado em baixa no gráfico semanal. E essa correção aqui pode durar de 1 ano até 2 anos. Por eu já ter estudado o Bitcoin, já entendido os seus fundamentos. Beleza, eu tenho ali ciclos de alta e ciclos de baixa. E no meio desses ciclos de alta e baixa, a gente tem a tendência secular de alta, que é basicamente o mercado subindo à medida que os governos imprimem dinheiro e a demanda aumenta.
esse gráfico ele só sobe, o preço ele só sobe. E esse preço é em decorrência, é basicamente um reflexo dos fundamentos do Bitcoin, do valor do Bitcoin. Quarto tópico. Sim, o Bitcoin é o ouro digital. E por que ele é o ouro digital? Porque basicamente, como bem falado, apenas existem 21 milhões de unidades e 26% deles já foram minerados. Ou seja, à medida que a demanda aumenta, a unidade dele, a quantidade dele, não diminui e também nem aumenta. Ou seja, a gente tem ali um número fixo em relação à oferta dele e a demanda cada vez mais vai crescendo. E é basicamente este fundamento aqui que faz com que o gráfico só suba, o preço dele só suba, tá? É a única moeda deflacionária que existe, tá? E só para você entender o que é deflação, deflação é quando a gente tem oferta limitada e demanda alta, ok? Próximo tópico, a maior parte das pessoas vão querer comprar no topo do mercado. E por que eu falo isso? Porque basicamente eu comprei no topo dos 69 mil no ciclo passado, tá? Então eu comprei ali, por quê? Porque o BTC já estava popular naquela época. Estava passando ali propagandas na televisão. Eu tinha ali um dinheiro para investir e eu possivelmente comprei aquele topo ali do Bitcoin, não só do Bitcoin, bem como outras criptomoedas também, como por exemplo a Solana e outras criptomoedas também. Então basicamente é assim que o mercado funciona, tá? Quando o mercado está popular, quando aquele ativo ali ele ganha notoriedade em vários jornais, na mídia e etc., aquela pessoa que não comprou antes acaba se arrependendo e acaba por comprar este topo, dando liquidez para quem comprou antes. Então, se você comprou lá no fundo dos 15 mil, você vai estar vendendo para aquela pessoa que não comprou lá nos 15 mil e que vai estar comprando lá nos 100 mil, tá? Por que isso acontece? Porque o ser humano, ele tem esse padrão de comportamento, tá? Ou seja, não venda seus satoshis mais baratos do que você comprou. Se você está com raiva ou com medo do Bitcoin ou descrente do Bitcoin, não vende seus satoshis mais baratos do que você comprou. Por quê? Porque o real perde valor, o dólar perde valor, tá? E o BTC ele ganha valor com o passar dos anos. Segure-os e acumule mais se você puder, né? Se você tem um dinheiro aí sobrando e você quer melhorar ali o seu preço médio, você pode acumular Bitcoin, acumular mais satoshis para que você surfe a tendência de alta aí que o mercado vai estar proporcionando, tá? E todo o mercado é manipulado, certo? O mercado de criptomoedas, antes mesmo dos ETFs do Bitcoin serem aprovados, a gente sempre via ali manipulação institucional. Por quê? Porque todo o mercado é manipulado, ok? Então, basicamente, a gente tem as pessoas que compram baseado no fundamento e a gente tem também os especuladores. A pessoa que entra no mercado para ganhar dinheiro apenas, a maior parte dessas pessoas não vão ganhar dinheiro. A maior parte dessas pessoas vão perder dinheiro. Por quê? Porque são movidos pela ganância, tá? Então essa liquidez, ela precisa sair de algum lugar para aqueles 2%, aqueles 5% que vão ganhar dinheiro no mercado, que vão rentabilizar o seu patrimônio. Essa liquidez precisa sair dessas pessoas, dessas pessoas que operam o mercado e que possivelmente vão perder dinheiro no meio do caminho. Então, o dinheiro ele sai dos ansiosos, dos mão de alfaces, tá? E esse dinheiro ele vai para os pacientes, aquelas pessoas que foram pacientes no bear market. Essas pessoas vão ganhar dinheiro. E essa liquidez, como bem falado aqui, ela precisa vir de algum lugar, não é mesmo? Então é basicamente assim que acontece, tá? E na minha opinião, o Bitcoin ele não é bolha, tá? Por quê? Porque ele tem escassez programada, tá?
A cada 4 anos acontece o halving do Bitcoin, que corta pela metade as recompensas para os mineradores de Bitcoin, tá? A adoção crescente em massa, globalmente acontecendo, tá? Ele é resistente à crise, então a gente teve ali a crise de 2019, que basicamente foi a pan, eu não posso falar esse nome aqui, né, mas pandemia, você já entendeu, né? Que basicamente fez com que o Bitcoin se tornasse cada vez mais resiliente. E quem comprou aquele fundo lá de 2020, né, 2020, 2021, o mercado fez ali uma pancada muito grande. Então a gente tem ali um dado específico que recessão é bom para o Bitcoin, tá? Recessão é bom para qualquer mercado volátil. E se a gente vive uma recessão ou não, se a gente vai viver uma recessão ou não em 2024, 2025, isso aí eu não sei, mas o BTC está subindo, teve os ETFs, o corte de juros vai acontecer nos Estados Unidos, e isso daí vai trazer liquidez para o mercado, tá? O Bitcoin é descentralizado, diferente do Ethereum, tá? E o Ethereum é assunto para outro vídeo, beleza? E por que ele é descentralizado? Porque você não precisa de um banco para comprar Bitcoin, né? Basicamente você precisa ali de uma corretora, né? Mas assim, você não precisa da corretora para guardar o seu dinheiro, entendeu? Esse dinheiro ele não é fabricado por uma instituição, ok? O Bitcoin ele não é uma empresa, tá? Ele não precisa, né? Eu coloquei errado aqui. Ele não precisa de uma empresa para existir, ok? Diferente de outras criptomoedas que precisam de empresas, de big techs ali, de startups para existir, o Bitcoin ele é uma ferramenta, ele não é uma empresa, tá certo? Então, basicamente foi este o vídeo, né? O Bitcoin já está caro, na minha opinião ele não está caro, né? Tá? E preço é diferente de valor, ok? O valor do ativo basicamente corresponde aos seus fundamentos e o preço corresponde ao índice que ele está ali cotado, ok? O meu nome é Anderson Oliveira. Se você gostou dessa aula, desse vídeo, comenta aqui embaixo qualquer tópico interessante que você queira que eu explane aqui no meu canal, tá? Deixa o seu gostei aí pro YouTube entender que esse vídeo aqui é relevante, tá? E ative o sino para não perder nenhum vídeo, tá? Aqui ao lado, ó, eu vou estar deixando 2 vídeos interessantes aí para você assistir e aprender cada vez mais, beleza? Então até daqui a pouco.